Tá valendo já. É? Oi, gente! Agora vai. Tivemos uma pequena falha técnica, mas, novamente, se todos estiverem ouvindo, por favor, mandem comentários, vai avisando a gente, viu? E, bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso hangout de propósito e carreira. E nós seremos os multiplicadores da Fundação Estudar hoje aqui. E meu nome é Ana Clara e espero conseguir passar um pouquinho do conteúdo para vocês, passar um pouquinho dos valores e de tudo que a gente acredita na união de propósito e carreira, que é algo tão importante nas nossas vidas hoje. Isso aí. Pessoal, boa tarde, meu nome é Caio, vou estar aqui junto com a Ana, representando a Fundação Estudar, e colocando aquela sementinha do Quero Mais aí a respeito do LabX, dando uma pequena introdução de como vai ser o impacto, de como pode ser o impacto do LabX na vida das pessoas, principalmente em carreira e propósito, beleza? Não deixe de interagir com a gente aí nos comentários, a gente tá esperto aqui do lado também. Se você tiver algum problema de conexão, nos avise também, a gente tá bem atento ao nosso aqui, tá? E vamos lá. Espero que esse momento seja de reflexão para todos nós. Não esquece de deixar um bloquinho e uma caneta aí do lado, que você também vai participar, beleza? E bom, a gente vai minimizar aqui para vocês se concentrarem no conteúdo. E qualquer dúvida, só comentar. Só um pouquinho. Isso. Ok. Bom, propósito e carreira. Vamos descobrir como uni-los e construir uma trajetória de impacto juntos? Nossa, falar impacto, acabei de bater meu joelho aqui na mesa. E, bom, começar falando para vocês um pouquinho sobre a Fundação Estudar. Ela foi fundada por 3 empresários brasileiros, o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, e ela é uma instituição sem fins lucrativos que apoia a formação de jovens brasileiros de alto potencial para contribuir na transformação do Brasil. E, bom, a Fundação Estudar, ela tem o intuito de ser um canal de transformação e, assim, gerar um efeito multiplicador para o país. Ela aposta na potencialização das pessoas por meio de um estudo e do conhecimento para que façam a sua transformação. E ela acredita que todos devem ter acesso a uma educação de excelência e, assim, conseguir aplicar esse conhecimento na prática através de uma carreira com propósito. E é nessa construção de carreira que nós vamos dar o primeiro passo hoje. Bom, vou começar aqui com uma pequena reflexão que vai falar sobre o tempo que nós dedicamos no trabalho e na programação do nosso trabalho. Ou seja, nós gastamos nada mais, nada menos do que 60% do nosso tempo de vida trabalhando ou nos preparando para o trabalho. Será que estamos realmente dispostos a usar esse 60% do nosso tempo de vida em algo que não faz sentido? A escolha de carreira é nossa. Somos nós que escolhemos uma carreira, um caminho, e não o contrário. E nós temos que sempre lembrar que esse tempo já começou a contar. E, bom, a Fundação, ela acredita que é possível associarmos nossos propósitos a uma carreira que faça sentido. Eles acreditam que quando aplicamos um tempo e energia em algo que acreditamos, num ambiente que nos potencialize, nós somos capazes de gerar essas grandes transformações e chegar não só em uma carreira com propósito, mas também numa carreira com impacto, que vai trazer legado para toda a sociedade e para as pessoas que estão ao nosso redor. Carreira com propósito, mas de onde será que veio essa ideia, hein? O que se tem notado hoje são grandes mudanças de como nós enxergamos nossas carreiras e as nossas ambições. Eu acho que a maioria das pessoas já devem ter pensado isso da mudança que os nossos pais ou as gerações anteriores têm. E hoje em dia, muitas vezes ter um bom salário, ganhar benefícios e status já não é suficiente. Cada vez mais as pessoas querem uma carreira e um trabalho apaixonante, gratificante, relevante. E será que foi sempre assim? Bom, como eu disse, muitas vezes comparar o estilo de vida que nós temos hoje com a dos nossos pais e nossos avós
acaba sendo complicado, né? São cobranças diferentes, épocas diferentes, e por isso as diferentes gerações veem a carreira de uma forma diferente. E, bom, há 40 anos, na época dos nossos avós, a geração dos baby boomers, vivia-se numa época de pós-guerra, né? As instituições e empresas, elas representavam a estabilidade que todo mundo procurava. O sucesso profissional era associado a essa estabilidade. Então, uma vez que você escolhia a carreira, seria bem provável que você ficaria nela para sempre. E os anos de experiência nessa carreira, nessa empresa, é que levavam ao crescimento. O trabalho não se misturava à vida pessoal e os sacrifícios diários do trabalho garantiram o sustento da família. Já a geração dos nossos pais, que é a geração X, ela redefiniu a relação entre trabalho e recompensa. Há 20 anos, esses profissionais eles eram super confiantes, competitivos, faziam o possível para ter um rápido crescimento. E por isso o sucesso na época dos nossos pais era associado à riqueza em curto e médio prazo. O topo ele podia ser conquistado pela meritocracia e não mais pelo tempo de casa. A vida profissional começou a se misturar à pessoal devido às novas tecnologias e a pessoa workaholic passou a ser vista como alguém admirável. E o vencedor seria aquele que chegasse à diretoria em menor tempo possível, né? E, bom, foi na nossa geração que começou a dar mais valor a uma carreira com propósito. Por quê? Porque nós nascemos com uma mentalidade digital e coletiva. Nascemos tendo fácil acesso aos problemas locais e globais. E com esse contato direto com a realidade, nós não conseguimos ignorá-las. Passamos a sentir a necessidade de transformar o ambiente. Para nós também, em geral, o sucesso profissional é determinado pelo sentimento de fazer algo relevante, fazer algo que é apaixonante, fazer algo que vale realmente a pena aplicar energia. E passamos a ligar oportunidades profissionais ao nosso propósito e às nossas paixões, interligando também o trabalho com a vida pessoal. E bom, estamos mudando as relações e as formas de trabalho por conta dessa nova visão, né? Provas disso são a economia criativa, o boom de empreendedorismo que nós tivemos e as novas profissões que surgem. A gente não quer mais esperar as recompensas no fim de semana, ou nas férias, ou mesmo numa aposentadoria distante. A gente espera recompensas diárias todos os dias, construindo uma carreira com significado. E cada vez mais a tecnologia faz com que misturemos esse trabalho com a vida pessoal, né? Recebemos e-mails, mensagens de trabalho durante dia e noite. Se não trabalharmos com o que realmente gostamos, se não encontrarmos um trabalho com propósito, provavelmente teremos uma vida infeliz, uma vez que o trabalho tende a ocupar mais espaço ainda das nossas vidas do que só aqueles 60%. Já se fizermos o que gostamos, o trabalho começa a ser algo prazeroso. E isso vai fazer com que tenhamos uma vida muito mais feliz e muito mais gratificante. E, bom, só para iniciar um pouquinho a discussão, o que é que nós entendemos por propósito, hein? O que é esse propósito que nós temos buscado tanto e falado? Tenta pensar um pouquinho como é que vocês definem propósito aí. Bom, o propósito, nós temos um exemplo bem legal para simbolizar ele. O pessoal aqui da fundação, eles costumam falar que propósito é você imaginar um jogo de futebol com os amigos, em que dois jogos, e no primeiro dos jogos vocês estão jogando com uma bolinha de meia, daquelas rasgadas, toda suja, que a gente faz em casa mesmo só para tapar buraco, e nós estamos jogando do lado de um terreno onde tem um muro alto, que é protegido por um cachorro pitbull bem bravo. Se essa bola cai do outro lado do muro, será que nos arriscar para ir buscar valeria a pena? Agora imagina se em vez da bola de meia, fosse uma bola oficial da Copa do Mundo, autografada por, sei lá, o Pelé e todos os maiores ídolos. Será mesmo que agora a bolinha vale a pena ser resgatada? E, bom, o legal é entender essa bola do final da Copa do Mundo como o propósito. O propósito é algo que nos põe em movimento, que nos motiva
e é pelo qual vale realmente a pena correr os riscos. E, de uma forma mais direta, nós temos o propósito, o nosso porquê. Ele é a razão de fazermos as coisas que fazemos. Ele é um fio condutor que vai permear toda a nossa trajetória, que nos traz direção e vai nos mostrar o norte dessa nossa trajetória, além de dar um significado para a nossa vida. Ou seja, propósito, ele vai dar sentido, direção mais significado. Muitas vezes, quando se fala em propósito, é comum pensarmos na vocação do missionário, nos médicos que vão lá nas zonas miseráveis, ou mesmo nas pessoas que, sei lá, abdicam de tudo da vida para trabalhar em prol dos outros. Mas o universo dos propósitos que dão sentido ao trabalho é bem maior do que isso que queremos mostrar a vocês hoje também. Um propósito, ele pode ser qualquer coisa, pode ser alimentar, pode ser transportar, pode ser construir, agasalhar, educar, emocionar. O propósito pode ser transversal, exercido em qualquer área que a pessoa tenha interesse. Por exemplo, se um farmacêutico, ele pode ter como propósito fazer com que as pessoas não fiquem doentes e poder ajudá-las se engajando no desenvolvimento de um novo medicamento que salve as vidas. O engenheiro pode melhorar um processo de produção que vai fazer a economia funcionar melhor e gerar novos empregos. O arquiteto pode desenvolver um novo método de construção de banheiros baratos para famílias de baixa renda, que vai diminuir o número das doenças. Enfim, o propósito é você quem vai encontrar. Mas e aí? Carreira e propósito. Será que é possível, hein? Na prática, muitas pessoas falam que isso é um sonho da nossa geração, não é mesmo? E para responder, nós trouxemos um case de alguém que já iniciou uma carreira com propósito e tem gerado um impacto por meio de sua trajetória, mesmo sendo bastante jovem. Bom, gente, esse é o Luiz. E o Luiz, ele tem uma história muito legal. Ele é formado no ITA. E o Luiz, na verdade, antes ele foi sempre um aluno de destaque, onde ele morava, lá em Teresina, no Piauí. Ele era um excelente aluno. Ele já tinha 32 medalhas de Olimpíadas de Física, Química e Matemática lá da escola dele. E o sonho da família sempre foi que ele fosse médico. Aquele sonho, né, da cidade inteira, queria que ele passasse na faculdade de medicina, enfim. O Luiz conseguiu, iniciou a sua graduação em medicina, só que foi no final do primeiro semestre que o Luiz percebeu que, na verdade, esse sonho não era dele. Ele estava realizando um sonho da família, um sonho da cidade, enfim. Nesse momento, ele descobriu que, na verdade, o sonho dele era seguir carreira e se graduar no ITA. E assim começou a se preparar para estudar lá. O único problema é que em Teresina não tinha mais o curso preparatório para o ITA. Então, o Luiz, ele convenceu a família dele para deixar ele ir para Fortaleza, onde ele morou de favor, estudou com bolsa, e depois de muito empenho, muita dedicação, ele conseguiu ser aprovado. E nesse período de preparação, o Luiz, ele viu a diferença entre o nível de ensino entre Teresina e Fortaleza, e por isso ele quis fazer algo a respeito. Ele pegou todo o material do cursinho de Fortaleza, levou para Teresina e ele começou a dar palestras nas escolas de ensino médio. Montou turmas preparatórias, convenceu o coordenador local da cidade para tornar um local de aplicação da prova. E como resultado desse esforço, ano passado 4 teresinenses foram aprovados no ITA, o que até então era algo inatingível, né? E bom, hoje no ITA o Luiz participa do ITA Júnior e da Associação Acadêmica Santos Dumont, que é uma ONG que transforma projetos de aluno em realidade. Ele os reestrutura para que eles deslanchem em nível internacional. O Luiz uniu seus talentos às necessidades que o incomodavam e aí iniciou a construção do seu novo propósito. Então, ano passado, o Luiz, ele foi contemplado com uma bolsa de estudos da Fundação Estudar para que possa desenvolver ainda mais seu propósito por meio do conhecimento aplicado e dessas experiências práticas. E o propósito do Luiz, ele tem permeado sua trajetória que ele ainda quer aprofundar, que é desenvolver talentos no Nordeste e criar oportunidades como as que ele teve. O sonho dele é desenvolver uma empresa que conecte as oportunidades do Nordeste ao mercado financeiro do Sudeste,
desenvolvendo os funcionários e potencializando seus talentos. E esse case, ele mostra que mesmo ainda jovens, é possível tomarmos decisões embasadas em nosso propósito sim. O Luiz, ele escolheu deixar o curso de medicina e seguir o propósito dele, e não da família. E hoje ele vive esse propósito criando oportunidades de aprendizado para outros estudantes. Oi, pessoal. E aí, gostaram da história do Luiz? Conseguiram enxergar o sorriso na cara dele? Deve ser muito bom trabalhar com propósito, né? Bom, quando a gente executa o trabalho com propósito, a gente fica mais feliz e, consequentemente, mais produtivo. Nós também temos maior potencial de impactar o ambiente ao nosso redor e construir um legado, deixar uma mensagem, deixar algo construído para as outras gerações. Além disso, por quais outras razões que vocês acham que é importante a gente pensar no nosso propósito? Bom, em praticamente qualquer área da nossa vida, a gente tem várias possibilidades de escolha. Muitos possíveis caminhos que a gente pode tomar. A gente é apresentado diariamente a diferentes opções de estilo de vida, de cursos, de carreiras a seguir. Porém, se a gente não souber o que a gente procura, praticamente qualquer uma dessas escolhas parecerá boa. Sempre vai ter o lado ruim, sempre vai ter o lado bom. A gente sempre vai concordar com alguma coisa e discordar com outra das nossas escolhas. Mas se a gente não conhecer a fundo cada uma delas, todas vão parecer boas. Se a gente não souber onde a gente está indo, qualquer caminho pode nos levar até lá, certo? Então, o primeiro passo para a gente construir uma carreira com propósito é conhecer o nosso próprio propósito. É nos conhecer mais e, consequentemente, conhecer o que a gente está buscando. Conhecer esse propósito, além de nos dar direcionamento, nos ajuda nos momentos de dificuldade, de adversidade, porque é uma motivação para que a gente enfrente esses problemas. Quando você está naqueles momentos difíceis, você lembra do seu propósito e você tira energia para seguir em frente. Quando a gente estiver em situação complicada, de alguma tomada de decisão, o processo fica mais fácil se a gente balizar as nossas escolhas utilizando esse propósito. Uma decisão conectada a essas nossas emoções tem maior chance de ser bem sucedida. E tentando entender um pouquinho melhor esse nosso propósito, o consultor chamado Richard Leider, durante 30 anos, entrevistou mais de 1.000 pessoas acima dos 65 anos, a famosa pesquisa dos 65. Ele fazia a essas pessoas uma pergunta extremamente simples. Se elas pudessem viver de novo, o que elas fariam de diferente? A maioria das pessoas deu 3 respostas. As pessoas seriam mais reflexivas sobre o significado e o sentido das ações que exerciam, seriam mais corajosas, tomariam mais riscos e se entregariam mais, e buscariam clareza sobre o propósito mais cedo na vida. Que tal a gente começar a refletir sobre isso agora, então? Para a gente não fazer parte dessa pesquisa dos 65. Como é que a gente descobre o nosso próprio propósito? Algumas reflexões podem nos ajudar a entendê-lo. Vamos então ao nosso primeiro passo rumo a uma carreira de impacto, que é conhecer o nosso próprio propósito. Vamos fazer umas reflexões que possam nos ajudar durante esse processo, tá? Então, primeiramente, para racionalizar essa busca por propósito, para trazer para algo mais palpável, a gente trouxe uma pequena equação aqui. Ela nos diz que o propósito é formado de 2 termos, o T e o P. É claro que não tem uma fórmula perfeita, né? Isso é simplesmente para ilustrar, para a gente descobrir o nosso propósito associado à nossa carreira. Mas ela com certeza vai nos ajudar. O que o T e o P representam? Primeiramente, o T representa talento. Talento são as nossas forças, aquilo que a gente faz de melhor. Podem ser várias coisas, como ensinar, cantar, aprender, nadar. São as coisas que a gente faz bem e que podem ser redefinidas e refinadas com o treino. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje então. É o primeiro momento em que vocês participam com a gente. Quais são as coisas que você faz bem? Para facilitar essa nossa reflexão, vamos tentar materializá-las escrevendo nessa folha que eu pedi para vocês no início da nossa conversa separar aí. Quais são as coisas que você faz bem? Tenta escrever aí então os principais pontos da sua vida, quais as principais coisas da sua vida que você faz bem. Além disso, quais são suas forças que te dão orgulho? Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos para vocês levantarem esses talentos.
E aí, pessoal, como está sendo a experiência? Não é fácil, né? Poucos momentos da nossa vida a gente realmente para momentos de introspecção como esse, para realmente nos analisar e ver quais são os nossos talentos. E continuando, então, o nosso raciocínio, o P significa paixões. Esse é o segundo termo da nossa equação, as paixões. São coisas que a gente gosta de fazer, que nos dão prazer. Vocês conhecem a história desse cara aí? É o Pat Adams, daquele filme que foi inspirado no filme que ele fez parte. Ele tinha um talento que era de fazer rir. Ele também tinha talentos como médico. Ele poderia exercer esses talentos de várias maneiras. Ele escolheu, porém, aliar esses dois talentos à sua paixão, e a uma causa que o movia, que era levar alegria e conforto a seus pacientes. Assim, ele exercia o seu propósito, combinando os seus talentos e as suas paixões. O nosso propósito, bem interessante lembrar, ele pode ser qualquer um, não somente associado ao trabalho voluntário, como o caso do Pat Adams, mas ele pode ser associado de forma transversal e ligado à nossa área de interesse. Os nossos talentos eles são potencializados quando a gente os emprega num contexto do nosso interesse. Quando a gente aplica as nossas forças a algo que a gente gosta, a gente vira um motorzinho de automotivação. A gente vai realizando a atividade e se automotivando com o resultado dela. Para descobrir como a gente aplica a nossa paixão a um projeto, a um trabalho, é importante a gente se perguntar assim: o que precisa ser feito nesse ambiente e que eu tenho talento e desejo de realizar? Esse ambiente pode ser nossa casa, nossa empresa, nossa comunidade ou o mundo. E a ideia é, depois disso, aplicar esses seus talentos e trabalhar em alguma dessas áreas com as quais você se identificou mais. Bom, vamos lá então a essas paixões. Entendendo um pouquinho de como funciona o T e o P juntos, vamos então ao levantamento dessas paixões. A gente volta à nossa folhinha de atividades aí que vocês estão em mãos e vamos para mais algumas perguntas. Vamos pensar nessas nossas paixões e nas áreas de atuação em que a gente mais tem interesse. Escreva aí o maior número de respostas possíveis para essas duas perguntas. Quais são as atividades que fazem os meus olhos brilharem? Em que áreas de atuação eu tenho mais interesse? E aí, depois a gente vai ver que tipos de características se repetem. Se são atividades em ar livre, se são em grupo, em espaço fechado. Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos para vocês responderem essas duas perguntas. Bom, pessoal, e aí? Como foi a atividade de levantamento de paixões? Conseguiram identificar quais são as atividades que fazem seus olhos brilharem? E em quais áreas você tem maior interesse? Com certeza, você consegue olhar agora paixões e talentos e ver alguma conectividade entre elas? Você consegue ver qual é a conexão entre elas? Pense em como você pode usar a sua criatividade e conectar os dois. Como é que eu posso aplicar os meus talentos a alguma paixão de meu interesse? Essas conexões entre as paixões e os talentos podem ser bons indicativos para o propósito de vocês. Mas e aí? Batendo o olho, ficou fácil enxergar esse propósito? Provavelmente não. Identificar um propósito não é algo simples, é algo bem complexo e que exige uma reflexão um pouco mais profunda. Não é algo que a gente pode definir em uma conversa de 10 minutos aí, um tempinho de preenchimento de 10 minutos. O objetivo é que vocês não saiam com um propósito claro, mas sim entendam a importância dessa reflexão, desse momento de introspecção, para começar a definir o propósito de vocês. É que vocês sejam instigados a começar a pensar nisso. Ao longo dessa nossa conversa, a gente vai apresentar programas da Fundação Estudar que podem auxiliar vocês a aprofundar o propósito de vocês ainda mais. E, bom,
voltei aqui. Sobre... Gente, eu quero realmente gerar impacto. Como vocês estão vendo, a mesa aqui tá difícil. Bom, já que a gente já conversou um pouquinho sobre propósito, vamos começar a unir carreira e propósito. Como conectar as duas? Primeiro, é importante entender que não há uma resposta certa nem definitiva na busca de uma carreira com propósito. Cada um de nós tem um propósito diferente e que está constantemente evoluindo à medida que nos encontramos com novas pessoas, aprendendo novas coisas. Enfim, qualquer tipo de trabalho pode ser significativo. O desafio é descobrir qual das opções se conecta ao nosso propósito. Uma carreira com propósito é aquela que nos permite exercer nossos pontos fortes, causa um impacto positivo no ambiente ao nosso redor e permite que vivamos com o nível desejado de qualidade de vida e conectados aos nossos valores. Na prática, como conectar nossos objetivos de carreira ao nosso propósito? Bom, voltamos àquela equação. Nós já conversamos sobre o que constitui o propósito, que é a reunião dos talentos com as paixões. Agora, nós vamos ver outros dois termos da equação que refletem nossa carreira, que é o A e o V. E o que significam esses dois termos relacionados à nossa carreira? Bom, o A, ele é de ambiente. Não basta identificar nossas paixões, nossos talentos, se o ambiente de trabalho não permite que você os expresse. Para potencializar nossos talentos e nossas paixões de forma plena, o ambiente ele precisa estar alinhado aos nossos valores. E aqui a gente colocou uma foto da equipe da Fundação Estudar com um dos fundadores, que é o Paulo Lemann, porque a Fundação Estudar ela é uma das organizações dirigidas por valores. Nós acreditamos que é mais fácil construirmos uma carreira de sucesso quando os valores se alinham com os valores da empresa ou da função que escolhemos. Muitas vezes, quando a gente procura um emprego ou inicia uma carreira, nós ficamos focados em combinar habilidades e interesses aos da empresa e nos esquecemos dos valores. Nós ficamos insatisfeitos com o trabalho, que por mais que tenhamos as habilidades necessárias e sejamos bem recompensados por elas, o que explica essa insatisfação são valores negligenciados. E bom, se a sua carreira envolve trabalhar em uma empresa, pesquise sobre a cultura dela e encontre uma posição que se alinhe aos próprios valores. Se seu objetivo profissional é desenvolver um negócio, molde-o de acordo com seus próprios valores. Esse slide veio zoado. Desculpa. Mas, ambiente e valores. Quais são suas crenças e que mudanças gostaria de causar no meio ambiente? Como a gente comentou, nós somos potencializados quando, além de exercer nossos talentos, nossas paixões, o ambiente ele compartilha dos mesmos valores que nós. Então, conhecendo nossos valores, temos condições de alinhá-los aos valores da empresa, às funções do nosso interesse. Valor é um conjunto de crenças que nos guiam em nossas escolhas e avaliações. Nem sempre eles afetam de forma direta as nossas ações, mas quando agimos de acordo com os valores que nós sentimos, nós ficamos mais felizes, mais satisfeitos, enquanto quando eles são violados, nós nos sentimos incompletos. Então pense nos seus valores e nas suas crenças, nas coisas das quais você não abre mão. Alguns exemplos de valores são ambição, segurança, autonomia, liberdade, benevolência e etc. Por isso, peguem 2 minutinhos para tentar escrever quais são suas crenças, quais são esses valores dos quais você não abre mão. Bom, gente, vou retomar mais um pouquinho aqui, porque acaba sendo muito mais introspectivo, já que a gente está online e tá com esses problemas de chuva, então fica até um pouco difícil participar, assim. Mas eu espero que vocês tenham chegado em pelo menos algumas respostas do que são esses valores, das crenças e das mudanças que você gostaria de causar nesse ambiente que você está hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visão de vida
que é o nosso último termo da equação, o V. Bom, o V ele corresponde à visão de vida, que talento, paixões e ambiente são todos relacionados à escolha do trabalho. A visão é um elemento pessoal e é como o trabalho se enquadra no resto da nossa vida. É importante incluir os aspectos pessoais na construção de uma carreira com propósito, a fim de potencializá-la e garantir nossa autorrealização. Uma carreira com propósito só faz sentido se respeitar nosso estilo de vida e escolhas pessoais. O limite entre a vida pessoal e profissional é muito tênue hoje em dia, assim como a gente comentou lá antes, porque o trabalho ele ocupa certo espaço da nossa vida. Então é importante que esses aspectos profissionais não conflitem com o nosso estilo de vida. E, bom, você é alguém que prefere flexibilidade ou rigorosidade? Estilo formal ou despojado? Quando procurar oportunidades de carreira, foque nessas que têm mais a ver com o seu estilo. E visão de vida. É importante que nossa escolha de carreira se conecte às nossas escolhas pessoais, ao nosso estilo de vida. Por isso, uma boa forma de pensar na nossa visão de vida é imaginar como seria um dia perfeito pra gente. Esse exercício ele vai refletir nossas escolhas pessoais e permite que avalie se essas escolhas são respeitadas pelas diferentes opções de carreira que nós temos. E, bom, vamos responder a última pergunta da folha. Qual é o seu estilo de vida? E tentem colocar aí no caderninho de vocês a conexão entre esses valores que vocês tinham relacionado com o estilo de vida que vocês pensaram agora. E tenta preencher o espaço com empresas ou funções que vocês acreditam que compartilhem esses valores e respeitam o estilo de vida de vocês. Se você já tem alguma oportunidade ou projeto em vida, pensem se eles se enquadrariam nesse espaço. Por isso a gente vai dar mais 2 minutinhos para vocês pensarem. E aí, foi fácil? Como é que vocês conseguiram linkar tudo isso que vocês já tinham relacionado? É desafiador, né? Mas a grande ideia é que quando todos esses elementos da fórmula estão alinhados, estão trabalhando juntos, T, P, o A e o V, nós somos potencializados, porque nós aplicamos aquilo que fazemos de melhor. Os nossos talentos, em algo que acreditamos e gostamos de fazer, que são as nossas paixões, no ambiente que potencializa e respeita, e o nosso estilo de vida, que compartilha dos nossos valores. Por isso, nós somos muito mais produtivos e exercemos um trabalho de melhor qualidade. E aí nós chegamos no nosso momento, yay! E, bom, aqui uns dados que são até alarmantes. Porque, no fim, quando a gente passa essa fórmula, algo bem objetivo, bem direto, parece fácil, né, não? Mas, na verdade, não é isso que a gente vê aí. Um levantamento do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, IPOM, mostra que o nível de insatisfação com o emprego está bastante elevado entre os trabalhadores brasileiros. De cada 10 profissionais consultados, 7 confessam não estarem satisfeitos com a carreira ou com o emprego. E o resultado ecoa outro estudo, dessa vez realizado pela Pactive Consultoria, mostrando que 65% dos brasileiros gostariam de fazer algo mais ligado à própria personalidade. E, bom, as pessoas sabem que estão insatisfeitas. Mesmo que conheçam um propósito e tenham noção de que carreira seguir, faltam elementos para de fato seguir esse caminho. Para que não estejamos nesses 70%, como podemos, além de conhecer nosso propósito, exercê-lo na prática, hein? Bom, aqui, para exercermos uma carreira com propósito, primeiro precisamos de certo planejamento. Agora que refletimos um pouco sobre o propósito e sobre essas opções de carreira que se conectam a ele, nós podemos pensar em concretizar essas opções.
Busque conhecimento sobre as áreas do seu interesse, converse com pessoas que estão na carreira que você quer seguir, estabeleça objetivos específicos, pequenos passos de carreira, passíveis de realizar em curto e médio prazo. E para quem quiser buscar mais informações sobre diferentes carreiras, a Fundação Estudar ela tem o Imersão, que é um programa intensivo que mostra o dia a dia das diferentes áreas. E de nada adianta só planejar e deixar nossas ideias e objetivos no papel, né? Não? É necessário executá-los. O segundo passo é nos testarmos nessa carreira, executar os objetivos específicos definidos na etapa anterior e buscar e agarrar as oportunidades que você acredita que fazem sentido para você. Crie as próprias oportunidades, teste diferentes caminhos, diferentes funções, execute o seu propósito. Depois de testar o caminho, é hora de avaliar se estamos na direção certa. Faça as reflexões sobre a experiência que você está vivendo. Se aplica aos seus talentos? Você gosta do que faz? O ambiente compartilha seus valores? Sua visão de vida é respeitada? E à medida que aprendemos coisas novas e conhecemos pessoas, nós vamos refinando o nosso propósito. É necessário refletir se o propósito que havíamos definido há algum tempo ainda é válido. É necessário evoluir nesse propósito. E para quem quiser aprofundar nesse processo de autodescoberta e pensar mais no propósito, nós apresentamos o Catálise, que é um programa recém-lançado pela Fundação Estudar. E por último, redirecionamento. Depois de avaliar nossas experiências e refinar tudo de propósito, é hora de redirecionar essa trajetória. Se aquele caminho já não nos motiva ou não nos satisfaz, talvez seja a hora de corrigir nossa rota. Enfrente seus medos, seja resiliente e faça o ciclo girar de novo. Nosso propósito vai evoluindo com o tempo e é natural que até mesmo mude de acordo com o nosso momento de vida. Por isso, é necessário que haja esse redirecionamento de propósito sempre que necessário. E como ciclo, devemos gerá-lo continuamente. Assim, garantiremos que estamos alinhados com o propósito na nossa carreira, assegurando o nosso momento yay! E, bom, vamos lá. Que tipo de carreira você quer construir, hein? Nós vimos até agora a importância de conhecermos nosso propósito e botá-lo em prática. Mas será que é suficiente para ter sucesso e gerar impacto ao nosso redor? Quando seguimos um caminho sem nos conhecermos, apenas por seguir é como se estivéssemos colocando um bloco de pedra em cima de outro. Não sabemos o que aquilo vai gerar e apenas seguimos amontoando blocos, sem entender o porquê daquilo, né? E quando a gente identifica o nosso propósito e colocamos em prática, conectando a uma carreira, nos tornamos construtores de paredes. Já não somos mais só amontoadores de blocos, porque entendemos o porquê daquela ação e qual resultado ela vai gerar. Executamos uma ação que sabemos que vai gerar algo concreto, mas uma parede ainda é só uma parede. Então, quando além de entendermos nosso propósito, exercê-lo em uma carreira, passamos a buscar mais que isso e expandir nosso potencial. Não somos só amontoadores de blocos, nem construtores de paredes. Passamos a ser construtores de catedrais. E aí, a gente passa a deixar o impacto no ambiente e a construir um legado. Oi, pessoal. Bom, conhecer esse nosso propósito, ele nos ajuda na tomada de decisão da nossa carreira, certo? Testando e avaliando continuamente diferentes possibilidades, vamos aos poucos caminhando rumo a uma carreira com propósito. Essa conexão entre carreira e propósito traz pra gente motivação e realização. Mas uma carreira feita somente pra gente, por aquilo que a gente está buscando, e para garantir a nossa satisfação pessoal, não deixa nenhum legado. Não gera nenhum impacto positivo e nenhum impacto perene para o ambiente. Vou contar para vocês a história do Bernardo Riss. A frase dele é: o caminho mais seguro não é aquele que vai te fazer feliz e te permitir chegar mais longe. O ideal é buscar aquilo que você acredita, num lugar em que possa sonhar grande. Vou conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. O Bernardo ele se graduou em Economia pela PUC do Rio de Janeiro. E ele teve experiências em bancos privados e instituições públicas. Desde os tempos de estudante, ele tinha muita vontade de fazer algo grande e construir o legado, deixar a marca do Bernardo por aí. Passou-se alguns anos, o Bernardo ele fez MBA na Universidade de Warwick, na Inglaterra,
E em 98, após terminar esse MBA, ele precisou tomar uma decisão muito séria de carreira. Acho que foi a maior decisão de carreira da vida toda dele. Naquela época, segundo ele, 40% dos egressos do MBA iam para empresas de internet. Era o boom do momento. E outros 40% iam para consultorias de negócios e negócios tradicionais, e 10% tocavam negócios familiares. Somente os últimos 10% seguiam os caminhos exóticos. Esses 10% que o Bernardo decidiu ser. Ele decidiu seguir esses 10% e foi atrás do que ele acreditava. Ele foi para o sul do Brasil trabalhar num sistema ferroviário que estava falido. Ele iniciou um projeto que tempos depois se consolidaria na América Latina Logística, a tão famosa ALL. O Bernardo conta que foi uma das decisões mais importantes da carreira dele, porque ele enxergou uma oportunidade de fazer a diferença e viu na empresa potencial de transformar o seu próprio talento. Então ele arriscou, ele foi atrás do que ele acreditava e acabou criando uma das maiores empresas de logística do Brasil. Então ele iniciou a sua carreira na ALL mesmo, como analista e depois como diretor. Em 2005 ele assumiu o posto de CEO, de grande presidente responsável pela empresa, e ficou até 2010. Em 2010 ele decidiu que era hora de buscar novas oportunidades, de mudar a chavinha de novo, já que ele sabia que tinha muita gente boa na ALL que podia assumir o negócio em seu lugar. Então o Bernardo ele se tornou sócio da 3G Capital Investimentos. Então em 2010 ele passou a comandar a operação global também da Burger King, em um momento de mudança da marca e do negócio. O Bernardo ele ajudou a expandir a companhia, fazendo do sonho grande da Burger King o seu próprio. O propósito do Bernardo na companhia e na sua vida era participar de algo relevante e ajudar no crescimento das comunidades por meio de um projeto empresarial. No Burger King e posteriormente na Heinz, ele tem exercido esse propósito dele. Então, em julho de 2013, ele se tornou o CEO da H.J. Heinz Company, da gigante de alimentos americana. Então hoje ele responde por 72 fábricas no mundo todo. E aquela primeira decisão que ele tomou de pegar o caminho mais difícil, porém mais recompensador, que o levou para a LL, permitiu que ele conectasse os pontos de sua trajetória e chegasse onde ele está hoje, como CEO da Heinz. Além de desenvolver o seu próprio propósito de tomar decisões de carreira pautadas nele, o Bernardo Heinz ele sonhou e continua sonhando muito grande. Seu atual sonho de carreira é fazer a Heinz a maior indústria de alimentos do mundo, em um mundo melhor. E ele bota a mão na massa para isso. Assim ele assumiu seu posto de CEO na Heinz e passou uma semana aprendendo o processo de produção do ketchup, para ter mais conhecimento do negócio. Então ele foi lá e participou do processo para entender mais sobre o negócio e ver como que o propósito dele faz parte disso tudo. Bom, o case do Bernardo Riz ele mostra que quando a gente une carreira com propósito, a uma atitude transformadora, a gente é capaz de fazer a diferença no ambiente que a gente estiver. Então, de deixar um legado, deixar uma construção perene. A gente acredita na construção dessa carreira de impacto, que depende somente de 3 grandes coisas. A atitude mental é uma delas. Pensar grande e ter uma ambição de longo prazo amplia esse nosso horizonte de carreira. Esse pensar grande normalmente ele é associado a um legado que a gente quer deixar. Já que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, a gente desenvolve uma atitude mental ambiciosa. Mas não basta apenas pensar grande e querer construir um legado na nossa imaginação. É preciso botar a mão na massa e concretizar as nossas ideias. Se coloca na linha de frente e haja. A ação é muito importante para a gente concretizar a nossa carreira. Seja também o dono da sua própria trajetória, seja protagonista disso. Assumir a rédea da nossa própria trajetória leva ela para o caminho que você quer, não o caminho que estabeleceram para você. Então você fica responsável pelas suas próprias decisões e pelo seu próprio norte. Além desses 3 elementos, existem ainda fatores que permeiam a nossa trajetória e que dão um impulso para que cheguemos mais longe. A inspiração nos traz motivação e nos permite aprender com quem já passou pelo mesmo caminho. A rede e as conexões que a gente forma potencializam o alcance da nossa trajetória e nos ajudam a estender o nosso legado. Os desafios que surgem nos trazem aprendizado e são forças motrizes
que nos dão impulso para a gente continuar. E o conhecimento nos ajuda a embasar nossos passos e torná-los mais sólidos. Reunido tudo isso, todos esses conceitos, a Fundação Estudar criou em 2013 o LabX, um programa de desenvolvimento de lideranças que tem por objetivo potencializar a carreira de vocês. Tá aí, então, como colocar a mão na massa, juntar talento, paixão, ambiente, visão de vida e execução através do LabX. Então, o LabX, não sei se todos vocês conhecem, creio que a maioria sim, é um programa de desenvolvimento de liderança. Nele, a gente trabalha a atitude mental e a nossa autoliderança, que são os impulsos para a gente botar em movimento, nos botar em movimento e chegar cada vez mais longe nos nossos objetivos. Também, a gente acaba conhecendo hábitos de ser um líder transformador, que são os reflexos práticos da nossa atitude mental e que nos levam na direção de uma carreira de impacto. Mas quais são os pilares disso, né? Como é que funciona o LabX? Então, o LabX ele é estruturado em 4 pilares, que são os mesmos que foram apresentados a vocês agora há pouco, como elementos que nos permeiam na nossa trajetória e fortalecem à medida que a gente vai aproveitando cada um deles. Então, são eles: rede local, conhecimento, inspiração local e salto. Rede nada mais é do que uma das principais maneiras de facilitar o nosso processo de construção de carreira. É a gente se conectando a pessoas que têm o mesmo senso de propósito e a mesma vontade de transformar o ambiente que ele está inserido. A Fundação Estudar ainda acredita que quando a gente se conecta a gente boa, somos potencializados e ganhamos firmeza na nossa trajetória. Conhecimento. O conteúdo do LabX ele é baseado em estudos da Fundação Estudar sobre a formação de um líder transformador. A gente trata ainda de ferramentas práticas que nos ajudam a embasar as nossas decisões de carreira e também a desenvolver a nossa atitude transformadora, que é aquele impulso para a gente se colocar em movimento e sair da inércia. Inspiração local. Nada mais é do que a gente trazer líderes de exemplo, exemplos de líderes transformadores e de pessoas que já iniciaram uma carreira de impacto. A cada módulo, a gente conta com a participação de um convidado especial, alguém que é referência local de liderança. Normalmente esse convidado do local ele é conhecido de muitos participantes, são pessoas que já começaram a criar um legado, começaram já a criar impacto através da sua carreira. E o salto? O salto ele é um diferencial do LabX como programa. Por meio do salto, os participantes são desafiados a dar o primeiro passo na construção de uma carreira de impacto. Ele é um desafio para nos tirar da zona de conforto e fazer as coisas acontecerem. Ele é sim aquela atividade que te dá frio na barriga, que você acaba evitando sempre. Esse é o salto. É algo que te instiga e que te desafia. Bom, e esse LabX, ele é impactante? Ele é muito impactante. Ele já chegou a 5 regiões brasileiras, em 24 estados. Também já levou a Fundação Estudar para os Estados Unidos, Europa, Ásia. Hoje ele é um dos programas da Fundação Estudar que presencialmente atinge o maior número de jovens e de cidades. Já foram 90 edições e mais de 2.500 jovens impactados, em apenas 2 anos de existência. E como é que funciona? Qual que é a estrutura dele? Bom, ele funciona em 16 horas de conteúdo, divididas em 2 módulos. Em São Carlos, ele vai ocorrer no dia 3 de dezembro de 2016 e 14 de janeiro de 2017, ou seja, você já tem atividades para o ano que vem. Olha o planejamento aí já entrando em ação. E bom, esses 2 módulos, no primeiro deles, a gente fala sobre o que forma um líder transformador, qual o modelo de liderança e de atitude mental que a Fundação Estudar acredita. A gente conversa ainda sobre o hábito de ser um líder transformador, que, conectados, permitem construir um caminho para a gente chegar mais longe na nossa trajetória. Essas reflexões sobre propósito e carreira que a gente fez aqui hoje, por mais simples e rápidas que elas tenham sido, elas vão ser muito mais exploradas por meio das ferramentas e práticas do LabX. A gente expande ainda o que é o propósito como um todo, tanto em conceito como em algo palpável para vocês. Então a gente vai aprofundar esse desenvolvimento de propósito de vocês. E a gente vai ainda fazer dele um sonho grande. Mas não basta só a gente sonhar. É preciso também a gente colocar a mão na massa, colocar tudo em prática. E para isso, a gente vai entrar em contato também com ferramentas para acelerar a execução de vocês. E no final do módulo 1,
a gente vai propor um desafio, que é o salto, para que vocês apliquem na prática os conceitos que vocês aprenderam e deem um primeiro passo concreto rumo a uma carreira de impacto. Segundo módulo, as 8 horas faltantes aí. Então, no segundo módulo, a gente vai falar sobre jornada rumo ao sonho grande. A gente vai aprender a lidar com as falhas e otimizar a nossa capacidade de execução. A gente vai passar a nos enxergar como protagonista da nossa própria trajetória, que é outro hábito que embasa a nossa jornada. A gente vai entender ainda a importância de nos conectarmos a gente boa, que tenha o mesmo senso de propósito, e por fim, veremos como tornar o processo de transformações perene e sustentável, para que a gente possa gerar impactos cada vez maiores ao nosso redor e dar passos ainda maiores na nossa carreira. Bom, existem duas maneiras de você se inscrever no LabX. A primeira delas é a maneira tradicional, arcando com os custos e com os descontos disponíveis para participar do LabX, e a segunda delas é através do processo de isenção. Então, ambas estão no www.napratica.org.br/LabX. Você vai lá, procura a sua cidade de interesse e faz a inscrição. E você vai simplesmente preencher os seus dados pessoais e fazer a inscrição. No processo de isenção, você grava um vídeo de 1 minuto falando sobre o seu potencial e o porquê você deveria participar do processo de isenção. E depois daí você entra para um processo seletivo dentro da Fundação Estudar e pode participar ou não como um isento dentro do LabX. As inscrições de São Carlos vão até o dia 25/11. Bora aí, gente! Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim da nossa conversa de hoje. Deixa eu mostrar a gente aqui. Bom, pessoal, a gente chegou aí ao fim da nossa conversa de hoje. Primeiramente, acho que vale as nossas desculpas aí pelo sinal da internet. Muitos não conseguiram participar porque o processo ficou travando. Mas nós vamos disponibilizar o vídeo gravado para vocês depois. Espero que vocês aproveitem, assim como nós aproveitamos. Acho que foi um momento muito legal de primeiro contato da gente com os participantes e até mesmo dos participantes com um contato um pouco mais concreto do LabX. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, crítica, nós estamos abertos. Não deixem de nos procurar. É importante vocês começarem a pensar a respeito de talentos, paixões, ambientes e visões de vida, para a gente fortalecer isso no LabX, que vai ser um momento de juntar tudo e colocar a mão na massa para tirar isso da ideologia e começar a transformar em algo mais concreto. Então, pessoal, ficamos à disposição aí, espero que vocês tenham gostado muito do nosso momento de hoje. Fica aqui o meu abraço e o agradecimento à atenção de todos vocês. Estamos à disposição. Eu queria falar só uma coisa. Primeiro, desculpa também pelo ocorrido, a chuva tá bem braba aqui em São Paulo. Mas é muito importante, como o Caio disse, a gente fazer esse momento de reflexão. Então é até bom, porque a gente disponibilizando o vídeo depois, vocês conseguem dar pausas maiores para conseguir refletir com mais calma e já chegar com tudo isso bem aguçado, sabe, no LabX. Pra gente conseguir trabalhar isso realmente junto. Porque você está com um grupo, você está em contato com todo mundo, faz toda a diferença. E fez uma diferença muito grande na minha vida, e é por isso que a gente está aqui hoje compartilhando com vocês. Então, venha fazer parte disso com a gente, é bem legal, é realmente transformador. E esperamos vocês lá. Qualquer coisa nos procurem no Facebook, meu nome é Ana Clara Coura, é igual couro, só que feminino. E ele é o Caio Moreto com 2 T's. Qualquer coisa, tamo aí, viu? Beijão. Valeu, pessoal. Até mais. A gente se vê dia 3. Tchau, tchau.